Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Tatiane, sou mãe do Matheus e da Valentina e recentemente eu publiquei um livro infantil que se chama O Primeiro Dia de Aula da Valentina. Também criei esse canal no YouTube que se chama Mãe de Borboleta. Todas essas ações têm o objetivo de divulgar a epidermólise bolhosa. A minha filha nasceu com essa doença, uma doença genética, ainda sem cura, e que chama muito a atenção do olhar do outro. E com este vídeo, eu pretendo dar voz a todas as mães de crianças com epidermólise bolhosa, mas não somente a elas, mas também a todas as mães que de alguma forma vivem uma maternidade atípica, ou seja, que tiveram seus filhos com uma condição médica ou genética diferente do esperado. Eu vou falar então sobre frases que eu já ouvi de diferentes pessoas e em diversas situações, desde que a Valentina chegou para compor a nossa família. Acredito que essas frases não são uma particularidade, né, da minha experiência, mas se estendam a todas as mães que de alguma forma vivem a maternidade atípica. E por que falar sobre isso, né? Eu acredito que falar sobre isso é importante porque leva a conscientização. Muitas vezes as pessoas falam e não pensam no que falam, mas quem ouve acaba sendo marcado. Então, é uma oportunidade, né, de levar esse conhecimento às pessoas e convidá-las a refletir, né, sobre o que elas falam, quando falam, de que forma falam e que isso pode trazer impacto para quem ouve. Vamos lá, então? A primeira frase que eu ouvi e não gostei nem um pouco foi assim: ela nasceu somente para sofrer. Quando eu escutei isso, eu me senti muito triste. Por quê? Na minha concepção, ninguém nasce só para sofrer. Todo mundo tem um propósito na vida. Um propósito para aprender, um propósito para ensinar. Então, quando alguém fala isso, que uma pessoa nasceu só para sofrer, essa pessoa acaba colocando o outro numa posição de inferioridade, numa posição de incapacidade, numa posição de sofrimento constante, o que muitas vezes, na maior parte das vezes, não é verdade. Tomando como exemplo a minha filha, ela é uma criança feliz, ela é uma criança alegre, é uma criança que brinca, é uma criança que interage e tem os seus momentos de sofrimento. Tem sim, na hora do banho, na hora da troca de um curativo, mas são momentos. E ela trouxe muita coisa boa pra gente e tem trazido muito aprendizado, muita oportunidade de desenvolver um novo olhar e novas concepções sobre o mundo, sobre as coisas. Então essa frase realmente ela é totalmente inadequada, né? Ela não deve ser dita para ninguém. A segunda frase que eu ouvi, e que ela é uma frase muito comum, acredito que muitas pessoas já tenham ouvido, né? Ou mesmo falado para alguém. É a frase: Deus não dá o fardo maior ou mais pesado do que você possa carregar. Aparentemente não há nada de errado com essa frase, né? É uma frase que as pessoas utilizam no seu dia a dia, até mesmo como uma forma de encorajar o outro, de enaltecer o outro, de mostrar para o outro: olha, como você é corajoso, você consegue, é possível. Mas o problema é que você chama a criança de fardo, né? E o que é um fardo? Um fardo é algo pesado, é algo difícil, é algo penoso, ou seja, vem todo com um sentido negativo. E uma mãe que tem um filho, por algum motivo, que se diferencia, não gosta de ouvir isso, tá? Porque pra gente, pra mim, a minha filha não é um fardo. Ela é um presente, ela é uma bênção, ela é uma oportunidade de cuidar, de amar, de aprender, de ensinar. Então, por esse motivo, essa frase não deve ser dita. E ela tem todo um contexto histórico, essa frase, que vem lá da Idade Média. Mas a gente deixa esse papo para um outro momento. A terceira frase que eu ouvi, e essa foi até assim um pouco engraçada, né? Nós estávamos no mercado municipal, eu, meu esposo, meu filho e a Vale, e nós estávamos passeando no meio do mercado municipal, ali fazendo nossas compras. Meu marido estava com a Valentina no colo, e eu vinha atrás com o meu filho. E aí nós passando por aqueles corredores apertados, cheios de pessoas, passa uma senhora com a sua neta e a menininha olha para a Valentina e pergunta para a avó:
vó, o que aconteceu com ela? Por que ela tá quando dói no rosto? A Valentina tava com uns arranhões, algumas lesões no rosto. E a avó fala assim, ah, sabe o que é? É que os pais não cortaram as unhas dela. Por isso que ela tá toda machucadinha. Então, veja, já veio aí um julgamento, né? E eu toco num ponto bastante delicado, principalmente para quem tem filhos com epidermólise, que muitas vezes os pais são vistos como pais que não cuidam, que não têm todo o cuidado que aquela criança merece e por isso que ela se machuca. Quando, na verdade, o cuidado que os pais têm é extremo. É que a fragilidade da pele é muito grande mesmo. Então, às vezes, o simples coçar já é suficiente para arrancar um pedacinho de pele. Então, a gente vê que existe esse julgamento, né? Assim como essa avó teve, muitas pessoas olham na rua e pensam, olha como essa criança tá. E alguns casos, inclusive, os pais chegam a ser denunciados pelo Conselho Tutelar. Então, veja como a gente tem que ter um cuidado, né, antes de expressar um julgamento. Por isso que eu ouvi e não gostei. Essa frase que eu vou comentar agora é uma frase que eu detesto mesmo. E as pessoas falam também com uma certa inocência e sem pensar naquilo que dizem. As pessoas costumam falar assim, nossa, eu não sei o que eu faria se acontecesse comigo. E aí você tem que fazer aquela cara de alface, de paisagem, né? Mas eu pergunto para vocês, o que vocês fariam se acontecesse com vocês? Quais são as opções que vocês têm? Deixariam no meio da rua? Abandonariam? Entrariam numa depressão profunda? Ou você olharia para aquela criança que é teu filho, que você ama, e tentaria dar o melhor que você pode para aquela criança? Então veja, olha que frase boba, né? Ai, não sei o que eu faria se acontecesse comigo. Se acontecesse com você, você ia ter que fazer alguma coisa, você teria que ter uma reação. E aí, cada um transborda o que tem dentro de si, né? Se você é uma pessoa do bem, uma pessoa equilibrada, o que você vai fazer? Você vai cuidar, vai amar, vai buscar informações, vai tentar fazer tudo para que aquela criança se desenvolva e seja feliz. Porque, no fundo, o que um pai quer para um filho? Simplesmente que ele seja feliz. Então, não fale isso para as pessoas, porque, na verdade, ninguém sabe muito bem como agir até ter a situação diante dela. Mas quando acontece, a gente simplesmente age. Então, não coloque essa situação como uma situação surreal. Não, é uma situação que a gente se adapta e aprende a conviver com ela. Essas, então, são as 4 frases que eu comentei no post do Instagram. E, então, aqui eu expliquei o motivo ou os motivos pelos quais eu não concordo com elas. Mas existem ainda 2 comentários muito comuns que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro deles são os famosos, ai, tadinha, coitadinha, que dozinho, pecadinho. Nossa, eu ouço isso demais e me irrita tremendamente. E eu não fico quieta quando eu ouço. Eu sempre busco dar a oportunidade, né, para quem me falou isso, uma oportunidade de refletir e que a pessoa deixe esse comportamento de lado, porque pelo simples motivo de que esse comportamento, de que essas frases, elas não agregam absolutamente nada para a pessoa. Do que eu me beneficio ao ouvir um tadinho, coitadinho, né? Imagine uma criança que tem uma doença de pele que constantemente se machuca. Não é de vez em quando, como uma criança que tem uma pele com todo o colágeno, né, adequado, que eventualmente se machuca, e aí a gente até faz aquele machucado ser maior do que é, e a gente coloca band-aid colorido, e a gente faz todo um drama em cima daquilo, porque aquilo eventual é um dodói, é super legal. E a criança que faz isso todos os dias? Então imagine crescer ouvindo tadinho, coitadinho todos os dias. Não agrega absolutamente nada, apenas compromete a autoestima da criança. Então, sempre que eu ouço isso, que alguém me fala, ai, tadinha, coitadinha, pecadinho, para Valentina, eu pergunto, mas por quê? Ela é uma criança tão feliz. E aí a pessoa já tem essa oportunidade de falar, opa, acho que eu falei alguma coisa que não é legal. Então eu deixo esse conselho, né, para a sociedade em geral. Ao ver uma criança que por algum motivo chama atenção, que tem alguma limitação, não expresse pena. Não sabe o que fazer? Expresse um sorriso. Ou ainda, faz de conta que não viu. Ou ainda, fica quieto. Às vezes o silêncio
é muito mais bem-vindo, às vezes não, com certeza o silêncio é muito mais bem-vindo do que esse tipo de expressão, que realmente deixa a mãe da criança muito brava, ok? A última frase, e essa eu odiei, essa foi terrível. Eu sinto muito por você. Até onde eu sei, esse tipo de coisa a gente fala em velório. E até onde eu sei, a minha filha não morreu, ela é vida. Então, fale coisas boas, fale coisas positivas. E no próximo vídeo eu vou falar justamente sobre isso, sobre coisas legais que você pode dizer, né, para quem vive uma maternidade atípica, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que possam ter refletido um pouco sobre aquilo que vocês eventualmente falam e também sobre aquilo que em alguma situação vocês já ouviram. Um abraço e até mais. Tchau!